Está começando o podcast que você não sabia que precisava. Advocacia. Eu amo esse podcast, amo. Podcast. Bem-vindos ao Advocast delas, o podcast que você não sabia que precisava. Somos 3 mães, amigas, mulheres, advogadas e entendemos que o conhecimento liberta. E por isso nos juntamos nesse projeto muito legal para levar conhecimento de forma leve, divertida quando for possível e sem aquele juridiquês que ninguém entende. Então, antes de começar o nosso episódio, eu vou te pedir para tu te inscrever no nosso canal aqui no YouTube, que é o @advocastdelas. Também estamos no Instagram, com @advocastdelas, e no TikTok, com @advocast.delas. E se tu quer uma plataforma alternativa, estamos no Spotify também. Então compartilha o nosso conteúdo. Toda semana, ao vivo, a gente vem trazendo informações na área de direito de família, direito do trabalho e direito previdenciário. São conteúdos que não podem ficar parados, né, Karen? Com certeza. São conteúdos que têm que rodar, as pessoas precisam entender os seus direitos. Eu sou Renata Mota, advogada familiarista, e o meu Instagram é Renata Mota ADV. Eu sou Karen Caran, advogada trabalhista, e meu Instagram é @caran.advocacia. Eu sou Claudene Silva, advogada previdenciarista, e o meu Instagram é @claudenes.silva. E hoje a gente tá numa vibe de prevenção, né, gurias? Mas eu acho que antes da falando... gente entrar, a gente tinha que falar, né, do nosso episódio, que aconteceu com a doutora Renata, que estavam perguntando, que ela não apareceu. A nossa semana de lives do Advocast delas Conecta, né? Foram 2 lives, e agora, dia 4, vai ocorrer a última live, onde é a semana do Advocast delas Conecta. E nessa última live, a gente vai fazer um convite. Quem vem conosco, né? Exatamente. Nós vamos falar um pouco sobre as nossas patrocinadoras, como você faz para patrocinar a gente, como você faz para participar do programa. E aí, na semana passada, tu ficou empenhada na audiência, né? Semana passada eu tinha uma audiência marcada para 5h40 e ela terminou quase... O nosso programa acabou, era mais de 7h30, né, Karen? Terminou quase 8 horas da noite. Que loucura. Uma audiência terrível, não era uma audiência, era uma mediação. E era terrível. E mediação leva tempo mesmo. Não, leva, não tem como. E quando tem profissionais mediação leva tempo. que não têm sensibilidade e que não têm... Não posso falar, o meu advogado me impede de falar. Não, eu sou suspeita, porque eu tenho uma formação, não concluí, né? Mas fiz a formação pela OAB até a metade, assim. Eu não participei do estágio, não concluí todo o estágio. Então eu sou meio suspeita, porque a mediação é isso, ela leva tempo. Não, mas o problema não é esse, né, Cláudia. A mediação ela é ótima. É. Só que tem que ter muita sensibilidade por parte do mediador. Muita. E assim, ó, na seara de família... Sim. É muito comum dos mediadores, eu falo muito comum porque eu já vi acontecer, tomarem partido.
Mas não é assim, não né? pode, não é né? proposta, Não é, pode, não não é essa pode. proposta. Tanto que eles nem leem o processo, né? Eles, no máximo que eles leem é a petição inicial. E essa audiência que eu fiz foi bem complicada. Eu tive que encerrar, assim, ó, de uma forma que eu não gosto de encerrar, porque foi bem difícil, assim. Há um tempão. E assim, umas técnicas que não são muito usadas, né? A gente, por mais que tenha um roteiro da mediação, né? A gente sabe que a mediação, as partes são protagonistas, né? Porque o advogado tá ali só pra ajudar no auxílio. Auxiliar alguma questão técnica. Tanto que tem colegas que nem participam de mediações, né? Eu gosto de estar presente, acho que o meu cliente fica mais à vontade, se sente mais confiante, né? Mas foi bem difícil essa que eu tive. Então eu não pude estar com vocês, mas estarei nesta quinta. Nessa última, né? Dia 4 de abril, às 19 horas. Te convido para estar no canal do nosso Instagram, no Advocast Delas. Com a nossa última live antes do nosso evento. Antes do nosso evento. E no teu canal também, né, Karen? Que tu vai ser a mediadora, né? Com certeza. A Karen, a gente vai estar no Instagram da Karen, no Instagram do Advocast Delas e no Instagram da Clau. Isso aí. Estaremos juntas na próxima quinta, às 19 horas. Já ativa as notificações para não perder, né? E compartilha agora já, rapidinho, esse conteúdo que tá chegando com tudo. Nem chegou ainda, a Karen já tem perguntas ali, né? Já tem pergunta? Que isso? Ai, coisa boa! Gente, a gente bate muito na tecla aqui no nosso Advocast, uma das nossas missões, né? É a questão do planejamento, né? Da prevenção. Da prevenção, E aí hoje a gente vai falar sobre isso, né, Cláudia? Tu abriu, né, o assunto, né, concessão patrimonial. Isso, com o planejamento patrimonial. Agora a gente vai falar do planejamento previdenciário. E semana que vem falaremos de planejamento também. Um spoiler na área trabalhista, muito legal. Então tá, né, gente? Então a nossa chamada foi aposentadoria não acontece por acaso. Descubra como se preparar para um bom planejamento previdenciário, ou um bom planejamento previdenciário, né? Então eu já faço a seguinte analogia. Eu considero o planejamento, assim como seguros previdenciários, sempre digo para o segurado, quando vai lá na sala conversar comigo, é o seguinte: eu sempre faço associação com o seguro. Por quê? Porque é algo que nem todo mundo vai usar, mas todo mundo vai precisar dele, do seguro. E o seguro, ele só tem utilidade quando ele é contratado antes do sinistro. Sim. Né? Porque senão, para que vai fazer um seguro? Então, o planejamento é isso. Né? Você vai usar. Essa é a grande diferença. Vai chegar a tua aposentadoria, mesmo tu querendo, tu não querendo, se tu contribui, ou se tu trabalha de forma facultativa e contribui, mesmo não trabalhando, vai chegar a aposentadoria. E a diferença é, quem se planeja sente menos medo. Porque quem se planeja não está no escuro, né? Então, quem se planeja sai na frente. E aí a gente pergunta, né? Quem é que pode fazer o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário todo mundo pode fazer. Quem contribui, quem é empregado, quem no caso CLT, quem é contribuinte MEI, quem é contribuinte facultativo, dona de casa, quem tem o benefício assistencial pode fazer o seguro, o planejamento previdenciário. Então, não importa que tipo de categoria de segurado você é. Se você vai se aposentar, o seguro é para você, o planejamento é para você. E por que o planejamento, então, ele é tão importante, né? Porque quando a gente se aposenta, quando preenche os requisitos da aposentadoria, ela não é automática. O INSS não vai te mandar uma carta, não vai bater na tua porta, vai dizer... Oi, você foi contemplado com a sua aposentadoria. Isso não vai acontecer, tá? Já é bem comum, assim, agora faz tempo até que eu não pego, mas é bem comum eu já pegar. Era bem comum, assim, antes da reforma, chegar segurados lá no escritório e poderia ter se aposentado e não fez. Claro, agora até esses dias eu consegui para um segurado que ele já poderia ter se aposentado há 3 meses. Numa RMI, numa renda mensal inicial de 6.300, 3 meses, mais 13º proporcional, 20 mil, né? Cláudio, é que as pessoas têm aquela coisa, eu vou falar até por mim, as pessoas por muito tempo, acho que é meio histórico, assim, é meio cultural. É cultural. Só se preocupar com a aposentadoria quando tá lá nos 50, 60 anos. E olhe lá, né? E olhe lá. É verdade que não, né, Cláudia? Mas o que acontece também? Eu até entendo porque as pessoas têm essa cultura. Porque se tu pensar antes na regra, antes de novembro de 2019, antes das regras de transição,
Que tipo de aposentadoria tinha? Aquela para todo mundo era por tempo de contribuição. Sim. Claro, não estou falando aí a especial, a do segurado especial, que ainda tem. Mas de uma forma geral, era por tempo. 30 a 35, né? 30 anos mulher, Sim. 35 anos. O homem, independente da idade, era aquilo. E aí veio a reforma, porque se tu pensar bem, se fala mais em planejamento previdenciário após a reforma. Após a reforma. Né? Por quê? Porque após a reforma trouxe regras de transição. Então, acaba-se o conceito de aposentadoria por tempo de contribuição e entra aí regras de transição. Né? E aí sim, aí a gente se fala mais hoje em planejamento previdenciário. Então, ele é importante por isso, porque ela não é automática, porque o INSS não vai te avisar se tem algo errado. Ele não te avisa. Se tu entra ali no simulador, que eu já falei aqui, simulador não é confiável. Até ontem eu abri uma caixinha e me perguntaram, eu tenho direito a três regras. Eu entrei lá no simulador e tenho 3 regras, qual é a melhor? Meu conselho, conversa com o advogado antes. Porque uma vez aposentado, lembra-se, essa aposentadoria é irrenunciável. Você não vai poder voltar atrás. Depois que recebeu o primeiro benefício, não pode voltar atrás. É. A gente faz dever de casa, né? Então vamos começar já aqui com a primeira pergunta que se encaixa no que tu estás falando. Quais são as opções hoje de aposentadoria? As regras de transição, elas trouxeram a aposentadoria do pedágio de 100%, aposentadoria por pontos, que a gente já falou aqui, pontuação mínima, aposentadoria por idade mínima progressiva, aposentadoria antiga, que é a aposentadoria da regra de 50%, que é por tempo de contribuição, né, proporcional. Aí, fora essas da regra de transição, a gente tem a aposentadoria do segurado especial, que é a aposentadoria por idade rural. A gente tem a aposentadoria especial, que a gente até tem que falar sobre ela. Tem 3 regras aí dentro da aposentadoria especial, que foi trazida também pela reforma, porque especial era de uma forma, foi para 3. Então, quer dizer, ainda tem ali umas 8 aposentadoria, além dos que já tinha, né? Sim. Mas as que estão em regra de transição é isso, por pontos, pedágio, 50%, pedágio 100% e por idade mínima progressiva. Aí também tem aposentadoria por idade, então tem várias. Sim. Então não é só tu ter, não é só ter o direito, qual é a melhor delas? Sim. Isso, planejamento, uma das coisas que o planejamento traz é isso, né? Porque, como eu sempre digo, cada erro de hoje é um prejuízo para amanhã. E não é só sobre aposentadoria. É sobre você não estar vulnerável. Porque como vai chegar lá, em que condições você vai chegar lá? E mais do que isso, olha só o que o planejamento faz. Tu chega ali, eu quero receber tanto, eu quero contribuir com tanto, e como vai ficar? Só que no meio desse percurso a gente tem benefício por incapacidade, por exemplo, né? A gente tem um auxílio-doença, a gente tem uma pensão por morte para os dependentes, a gente tem uma aposentadoria por invalidez, que é mais uma que eu não falei. Aposentadoria do PCD, tu viu? São várias. Tem muita várias. coisa, né? Eu fui falando agora, me lembrei de 2. Então, mais do que planejar lá, é o que pode ocorrer durante esse percurso. Porque não adianta tu querer contribuir também hoje com salário mínimo, pensando numa aposentadoria daqui a 10 anos. Mas se tu precisar de um auxílio-doença hoje, tu tá preparado para um salário mínimo? Né? Então, isso o planejamento vai te responder. E o que a gente fala assim, em relação ao planejamento é isso. Um dos conceitos assim, que mudou bastante quando se fala de planejamento é o tempo de contribuição. Antes da reforma era uma coisa, após a reforma era outra. Antes da reforma, o tempo de contribuição era tudo, né? Sim. Tu tinha que ter bastante, 30 ou 35, independente da idade. Hoje, o que a gente percebe? O tempo de contribuição, ele é importante, mas ele não é tudo. Não é só o que importa hoje é o tempo de contribuição. Importa é o tipo e a qualidade dessa contribuição. Olha só que importante. A qualidade. Quando eu falo em qualidade, é qual o valor que você vai contribuir. Porque hoje, quem está ali com seus 50... 40 e poucos, vai ter a regra de transição. Nem 40, mas os seus 50 para lá vai atingir a regra. Quem tem os seus 40 provavelmente vai ficar por idade. Olha que E aí, qual é a qualidade dessas contribuições? Né? Porque essa é a tendência, né, gente? É fechar o funil para todo mundo ficar na aposentadoria por idade. Então, o conceito de tempo de contribuição agora muda. Né? E assim, o valor da aposentadoria, ela é proporcional a média das contribuições. Então, quando eu falo em qualidade de contribuições, eu tenho que saber qual é a minha média
de contribuições. De todas as contribuições, como? A média é a partir dela que o INSS vai fazer o cálculo do valor da sua Sim. aposentadoria. E como é que a gente faz para achar a média? Até esses dias eu fiz também lá uma pergunta, não me responderam, eu não dei a resposta. Agora eu vou ter que dar. A média eu vou somar os meus salários de contribuição de julho de 94 para cá. E vou dividir pelo número de salários, contando julho de 94 para cá. Aí eu vou achar a média. Antigamente eram as últimas também 36 contribuições. Isso é 98, abafa, esquece. Me contaram. Me contaram. Isso era Foi uma pergunta que eu vi em algum lugar. Sim, isso é antes, né? Lá Olha na só. emenda constitucional 20 de 98, o cálculo era esse. É. Na aposentadoria por tempo de serviço, era o nome. Sim. Lembra? Aí mudou isso. em 98 para Eu não aposentadoria lembro, por... porque nessa época, né? Eu É. era muito pequena. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí mudou por Vamos tempo, lá. mudou por Não, tempo nem de entendi contribuição. porque ele tá rindo, mas tudo bem. Mudou por tempo de contribuição e tirou esse conceito por tempo de serviço, que levava em Isso. consideração as 36 últimas contribuições. Mas isso em 98, tá? Aí naquela época não passou o fator previdenciário, veio a aposentadoria por tempo de contribuição, e aí veio o fator previdenciário. Né? E agora chegou a idade. Te liga. Olha, como é importante, né, Cláudia? Tá? E aí, assim, né, quando a gente fala em importância, a gente nunca fala, eu nunca tinha ouvido falar em qualidade de contribuição. É. Nunca tinha ouvido falar. A gente tinha ouvido falar em qualidade de segurado, né? Mas qualidade da contribuição é tu saber. Não basta simplesmente pegar o carnê e sair pagando. Não, porque é aquilo, como vai ser, o conceito muda, né? Então, assim, até, não sei se perguntaram ali, tu tinha me comentado, né, Karen? Em que momento fazer? Quando a gente pensa na qualidade, a gente pensa o seguinte, tu pode fazer agora, mesmo você sendo jovem. Mas aí tu vai dizer, tá, Claudenis, mas agora não importa mais o tempo, importa a qualidade, né, as tuas contribuições. Mas aí para quem é jovem, a gente tem uma estratégia. Começa a contribuir com valores considerável, vê daqui a pouco um estudante, um estagiário, que não tem ainda a obrigação Sim. daquelas contribuições, mas se ele começar a contribuir com um valor considerável, se ele vier a precisar, ele vai estar coberto com um valor de benefício por incapacidade. Sim. Legal. Entendeu? Ainda que ele não se aposente agora. E ainda que esse Porque valor jovem. não faça. Esse valor não faça. Vai fazer sentido na hora da aposentadoria, vai ser considerado esse valor alto que ele contribui agora. Vamos supor, tá? Um jovem de 18 anos quer começar a contribuir hoje. E ele começa contribuindo com um valor mais alto. A minha sugestão, Tá. que contribua com o valor mais alto. E aí vamos supor que daqui a 10 anos ele não consiga manter esse valor e acabe diminuindo. Mas aí eu não vou aconselhar ele pagar por 10 anos valores altos, se ele for estagiário, se ele for um estudante. Aí a gente vai usar estratégias que o planejamento vai mostrar para ele o que ele pode fazer. Mas se ele vier a precisar de um benefício, se ele contribuiu com valores altos, ele vai ter um benefício legal. Mas ele não vai pagar por todo esses 10 anos se ele é jovem. Entendi. Né? Entendi. Conforme o tipo de segurado, eu não vou orientar ele a pagar. Porque daí ele vai ter um custo muito alto até Sim. chegar lá. Lembra, quem começar hoje vai se aposentar por idade. Exato. Né? Não vai ter mais essas E regras. só quem faz um bom planejamento consegue saber isso, né? Porque daí tem que fazer planejamento para a gente passar as estratégias. Exatamente. Porque o que acontece também? Agora, com a nova reforma, existe a possibilidade dos descartes de salários muito baixos. E aí, o salário baixo, ele vai puxar a tua média para baixo. Sim. Né? Ou seja, mas também descartar contribuições pode ser menos tempo de contribuição. Porque quando tu tem o descarte das contribuições, tu pode ficar atrelada somente a um coeficiente de 60%. Então, tu encontra uma média ali de 6 mil, tu vai ficar no coeficiente de 60%. Então, também tem que ver essa questão de descarte. O descarte, porque agora a regra trouxe isso, o descarte. Ela é legal para todo mundo? Depende. Porque nessas regras que eu falei, você vai conseguir se aposentar com mais de 100%, porque agora tem a proporcionalidade. Então, ela passa de 100%. Mas daí, para usar a regra de proporcionalidade, tu tem que ter muito tempo de contribuição. Então, ou vai ter muito tempo de contribuição para passar de 100% e ter uma média legal, ou chegar a 100%, ou tu vai ter o descarte. Aí, o que é mais interessante? Tu ter um descarte em cima de 3 mil, 60%, ou tu ter toda a proporcionalidade, mais de 100%, se for o caso, a 2 mil. Aí o planejamento responde. Sim.
Entende? Então, planejar é saber se vale a pena manter, como você está fazendo, o que se deve ser descartado, se deve manter, se deve melhorar. Planejar é encontrar um equilíbrio entre o tempo de contribuição que tem e que falta, o valor e a melhor estratégia. Sim. Em Cláudio, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Quais são as consequências de não contribuir regularmente para o INSS? O que acontece com o meu benefício caso eu pare de contribuir por um tempo ou deixe de pagar o INSS? Bom, primeiro a gente tem que saber o seguinte, entender o seguinte, se você trabalha e tem uma atividade, a sua contribuição ela é obrigatória. Trabalha, tem aquela atividade, eu vou contribuir esse mês que vem eu não vou, isso não existe, tá? Porque a contribuição, ela é compulsória, ela não é facultativa. Então, se tu trabalha e tem renda, tu tem que contribuir. Se tu não trabalha e quer contribuir para ter direito aos benefícios, aí você vai contribuir como facultativo. É opcional, contribuir ou não. Então, quais são as consequências que ela fala ali, Karen, de não contribuir? De não contribuir regularmente. Por exemplo, contribuiu um bom tempo, parou, voltou a contribuir, enfim. Então, as consequências é isso. Primeiro, saber se você pode ou não contribuir espaçado ou tem que contribuir regularmente. Porque se tu tem que contribuir regularmente, tu tá, né, em débito com a Receita, então tu não pode. E a forma de contribuição também, né? Não começa a contribuir de um jeito, daqui a pouco contribui de outro. Mas é que daí tu vai também mudando a tua atividade, Sim. né? Então até aí, ok. Então, hora tu é CLT... numa pessoa que é autônoma, por exemplo. Que eles vão mudando os códigos, né? Mas aí até aí também, eu concordo, mas tem que ver se vale a pena tu mudar o código. Também tem que ver isso. Agora, um dos principais motivos, se não quem tem a obrigação de contribuir, mas quem é contribuir de forma facultativa, por exemplo, ou quem foi CLT e parou de contribuir e não voltou a contribuir no carnê, é ficar desfigurado, não ter a qualidade segurada, perder o vínculo com o INSS. Né? Isso é bem complicado. Hoje de manhã até atendi uma cliente que ela trabalhou de carteira assinada até 2022 e depois de 2022 ela teve várias doenças, nós já estamos em 25 e olha todo esse tempo que ela ficou sem contribuir e doente. Aí o que a gente vai fazer com ela? Como eu conversei com ela e ela tem bastante documentos, eu vou ver se eu consigo, na via administrativa, e se for o caso no judicial, levar essa doença, porque tem como comprovar ali, para quando ela tinha vínculo. Sim, em outubro de 22. Tá? Se a gente conseguir, ela não vai ter atrasado porque ela nunca pediu, mas pelo menos ela tem um benefício agora. Claro. Então, olha como é importante. Daí eu perguntei para ela, tá, mas olha só, tu saiu da empresa em outubro de 22. Nós já estamos quase em 4 de 25. Toda uma documentação. O que aconteceu? Não sabia. Eu não sabia. Hein, Clau, e qual é o tempo que tu ainda fica? Porque tu para de contribuir, tu ainda fica um tempo segurado, né? Para todo mundo, depois que parar de contribuir, fica segurado por 1 ano. Por 1 ano. Quem recebeu o seguro-desemprego ou quem comprovar a qualidade de desemprego é 24 meses. Tá. E para quem tem mais de 120 contribuições ininterruptas, sem a perda da qualidade de segurado, por 3 meses. 3 anos, 36 meses. Aí cada caso é um caso. Claro. E quando a gente fala em planejamento, ele existe 3 níveis de planejamento previdenciário. Eu classifico, né? Pelo menos. Tem advogados que classificam dessa forma ou não. Eu classifico, assim, planejamento para empregado, CLT, né, quem tem poucos vínculos, mas está tudo registrado, eu classifico como um tipo de planejamento. Aquele planejamento mais mediano é aquele segurado que, por exemplo, é MEI, só que antes de ser MEI, ele tinha CLT, ou tinha um outro tipo de empresa constituída, ou ele pagou no carnê, aí já é um planejamento mais mediano, porque tu envolve vários tipos de contribuições aí. Segurados também que tem vínculos antigos, contribuições em atraso também já é uma contribuição, um tipo de planejamento mais mediano, e aí tem aquele planejamento mais complexo, que é aquele, geralmente entra aqui autônomo, empresário, CLT, que mudou de regime, antes era regime próprio, agora foi para o regime geral, tá? Que tem vários tipos de cálculo, médicos, assim, esses dias eu estou com um médico lá para fazer, só que ele vai se aposentar por idade no meio do ano. O CNIS dele tem 70 páginas. Sim. Né? Porque ele, ali, CNPJ, ele tem ali, numa única competência, ele tem 6. Então, é um planejamento mais complexo, né? Dentistas também, onde envolve ali ações trabalhistas, chega a ser um planejamento bem complicado, assim, mais complexo, né? Averbações, PCD também é um planejamento bem especial, porque PCD tem que levar em consideração o grau da deficiência, e durante essa deficiência,
estou deficiente há 10 anos. Só que essa deficiência ela pode ir mudando. Ela pode começar com uma leve, depois ela para uma moderada e depois ela ir para uma grave. Cada grau é um fator, é uma conversão. Olha. Não sabia disso. E aí, se tu tem um PCD e tu vai incluir ali, por exemplo, um PPP, também tem conversão, se for antes da reforma. Então, é bem diferenciado. O PPP é o perfil profissional profissográfico, onde vai constar ali os agentes insalubres, quem está exposto à atividade especial. Sendo que após a reforma, em novembro de 2019, eu não posso mais fazer a conversão de tempo. E esse PPP é um documento emitido pela empresa, né? Pelo empregador, né? Pelo empregador, isso aí, pelo empregador. Então, viu o que tem, assim, no que o planejamento traz pra gente, né? Então, assim, o que o planejamento resolve? Já dei uma entrada ali, né? Sim, importantíssimo. Muito importante estar atento, né, Cláudia? Porque ele resolve muita coisa, né? Com certeza, com certeza. Cláudia, e acontece muito, assim, das pessoas, né, vão fazer o pedido lá, sozinhas, né, de aposentadoria, e tem em mente, assim, não, já fechei meu tempo, né? E daí chega ali, como que o INSS diz que eu ainda não tenho tempo? Eu peguei 2 casos, assim, um foi bem recente, tá? É uma senhora, 62 anos, tu entra ali, ela olhando ali, 180, ela tem ali 15 anos é o mínimo, ela tem 16, 17. Como assim eu não consegui ainda me aposentar? E ela pediu 2 vezes. E aí chegou ali conosco, abriu o CNIS dela, que é uma das coisas que o planejamento identifica. Tempo de contribuição sem carência. Sabe o que é isso? Não. Ela tem ali o tempo que é os 17 anos. Só que no contar ali, ela tinha contribuições que ela não pagou. E ela foi lá e pagou 6 meses tudo junto. Pois é. Entendeu? Pagou atrasado. E um dos requisitos das aposentadorias é a carência de 180 meses. Carência é contribuições pagas em dia. Ininterruptas. Não, é em dia sem a perda da qualidade de segurado. Tá? Porque antes podia pagar. Isso era, dentro dos 2 anos, não é 2 anos, é 1 ano. Não, aí depende do tipo de segurado que tu é. Sim. O facultativo, por exemplo, a qualidade de segurado é 6 meses. Gente, é muita coisa. Aí se tu vai pagar no facultativo depois de 7, 8 meses, tu já perdeu o vínculo. Aquela contribuição já não vale. Não, e a gente achando que sabe que eu sempre falo, né? Eu brinco que o INSS é um clubinho, né? É um clube que tu tem que pagar pra comprar, pra usufruir do clube. Seguro, né? E aí eu sempre na minha cabeça tinha assim, tu tem que pagar, tu não pode ficar mais de 2 anos sem pagar. Não, porque depende. Mais de 2 anos, por exemplo, tu recebeu seguro-desemprego, tu ficou em situação de desemprego, não recebi seguro-desemprego e não fiquei em condição de desemprego e pagava como facultativo. Nem 1 ano dá pra te ficar sem pagar. Olha aí, que coisa! Nesse caso, nem 1 ano, entende? Então, nesse caso, pra ti é só 6 meses. A gente aprende muito aqui, né? Com certeza. A gente aprende muito. Então, não tem uma regra, sabe? É isso que eu falo ali pro pessoal do escritório. Gente, eu falo muito no escritório. Cada caso é um caso. Não tem como eu chegar assim e dar uma receita. Sim. Isso também é difícil para as pessoas entenderem. Quem está trabalhando, os estudantes, né? Ou quem está começando na área. Exato. Porque não tem um padrão. Não. E às vezes para o próprio cliente entender. Então, assim, eu tô com 50 anos e tenho 28 de contribuição. O que eu faço? Gente, eu não tenho como dar essa resposta rasa. É muito temerosa. Eu não conheço o teu histórico contributivo. Mas é imprudência minha. É aquilo que a gente fala, né, Cláudia? A importância de uma consulta com um especialista, com né? certeza. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Oi, doutora, tudo bem? Quanto custa para fazer o inventário? Não lembro que tu contou. Não dá, gente. Não dá. Depende, tem que saber. A gente tem que conhecer os pormenores do caso. É um inventário consensual? Tem litígio? Não tem litígio? Tem menores? Não tem menor? Mesma coisa de divórcio. Quanto custa para fazer um divórcio? Depende. É que as pessoas às vezes só busca preço, Isso, entendeu? Exatamente. E aí coloca tudo no mesmo balaio. É balaio que falam, né?
cada caso é um caso, né? Cada caso precisa ter uma análise pormenorizada, né? Até e a gente reforça, né, que o conteúdo que a gente traz aqui, ele é informativo. Exato. O que serviu pra ti não serve pra mim, porque cada caso é um caso, ele não né? dispensa consulta com advogado. É. Porque cada caso é diferente. Não adianta. Ah, mas a minha vizinha se aposentou assim, assim, assim. Não tem como. Não sei se eu posso te aposentar que nem a tua vizinha. E, né? e quando a gente abre uma caixinha também, eles vêm assim com umas perguntas muito assim loucas que não tem, gente. Eu não tenho como dizer, com 55 anos, com 28 de contribuição, qual vai ser a tua renda? Ou qual regra é melhor? Sem uma análise completa, entendeu? E até veio para mim também, nessa caixinha que eu abri esse final de semana, um rapaz me perguntou, ele é MEI, e se ele pode contribuir para melhorar o salário. Aí a gente tem que responder, até na nossa resposta tem que ter atenção, né? Porque eu não sei o histórico dele, eu não sei se ele foi MEI a vida toda, então pode dizer, pode, mas se ele foi MEI a vida toda, não vai adiantar muito. Sim. Né? Assim, de regra vai ser por idade, tá? Mas eu digo, para adiantar de salário, por exemplo, para melhorar, eu tenho que ver qual a idade que ele tem, para ver se ele vai se aposentar quando? Daqui a um ano, daqui a 5, porque daí vai melhorar, mas um ano não vai fazer diferença. Sim, ele vai gastar dinheiro, entendeu? Sim. Então é complicado até pra gente responder. Então, assim, até eu respondi lá pra ele e o planejamento identifica isso, ó, nesse caso. É MEI, tu tem uma outra atividade, né? Porque para cada tipo de atividade é uma filiação. Tu tem uma outra atividade no INSS além do MEI? Tenho outra atividade. Por exemplo, uma mulher, sou costureira. Tá? Uma outra atividade. Tem meu MEI lá, de venda de bolo, por exemplo, e depois, de vez em quando, eu costuro e faço algumas costuras. Ela tem outra atividade. Ela pode, então, neste caso, mesmo sendo MEI, ela pode pagar por essa outra atividade de costureira. E aí ela vai pagar quanto? Ela vai pagar a DAS, lá no mês 5%, e aqui nessa outra atividade ela vai pagar sobre 20% dessa outra atividade. Ela vai fazer duas contribuições de forma autônoma. De formas independentes e autônomas. Quando ela se aposentar, ela vai sim poder receber um valor maior do que o salário mínimo. Também não sabia, pensei que a pessoa só podia declarar. Não, isso a doutora Claudenes já explicou aqui. Ai, perdi essa aula, desculpa, professora. E me diz uma coisa nesse mesmo tema. Sou MEI e vou contribuir como facultativo, pode? Não, porque facultativo. Não. Ai, desculpa. Eu pensei assim, porque tu falou que tem que ter outra atividade, entendeu? Facultativo, tu não precisa ter outra atividade, não, né? mas aí tu não Daí pode. não pode. Como que vai ser duas tipos de segurado? Eu até porque... Eu assunto, né? Um exemplo, ora. Às vezes eu assunto. Porque pode ser a dúvida de algumas pessoas. Não, mas aí assim, tem facultativo é pra quem não trabalha. Se tu é MEI, tu não pode ser facultativo. Entendi. Né? Por isso que sim, claro, é verdade. Né? Tá. Não, porque de repente a pessoa assim não tem outra atividade, mas quer contribuir para complementar a renda, né? Só se tu é filiado, tem uma outra atividade. Para cada atividade, uma filiação. Como contribuinte individual poderia. Como no 1007 a 20%, né? Sim. Dessa outra atividade. Claro, sempre, né? A responsabilidade tua. Claro. Pensa bem. Responsabilidade tua fazer a prova dessa segunda atividade. Porque se o INSS tem que fazer pedir, prova. Claro. Se o INSS pedir, e aí? Sim. Como é que faz essa prova, Cláudia? Costureira, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ela emite nota das costuras, né? E se não emite? Porque às vezes costureira não emite nota. Ela vai ter que ter a prova. Sim. Né? Nem que seja no CPF dela. Sim. Entendeu? Aí vai pagar 20, no CPF. Né? Claro. As notinhas que ela emitiu, as costuras que ela fez, os ajustes, né? Sim. Porque tem que comprovar, tá? Sim. Olha, o INSS pode não pedir, mas ele pode pedir. Sim, então né? E aí tu tem que ter a prova. Era isso que eu queria, sabe? Isso. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho um MEI, contribuo lá o meu prolabore mínimo, mas vou contribuir, né, de outra forma. Com outra atividade comprovada. Pois é, tem a que, aí é que tá, tem que 20%. comprovar, né? Tem que pelo menos ter como comprovar, né? Para não correr o risco, né? A gente tá falando aqui de forma preventiva. Sim. Não quero depois que, mas a Claudenes disse, não, tu tem como comprovar. Exato. Né? Exatamente. Então é bem importante. Clau, e agora falando, um bom planejamento previdenciário proporciona uma segurança para o futuro, né?
Essa é a palavra-chave. E aí Porque assim, tu não fica vulnerável, como eu falei Exato. antes, né? Tu sabe o que vai acontecer lá na frente. E aí te dá a oportunidade de tu cuidar de ti, dos teus cabelos, de tu tomar uma boa espumante, um bom vinho. Isso Por aí. que eu estou falando isso? Porque nós Chegou o temos aí, momento né? das nossas Chegou o momento, patrocinadoras, das né? nossas patrocinadoras maravilhosas. É. Nós temos aí então a Cláudia, A né? Cláudia. Que é da Estúdio de Terapia Capilar Integrativa. A Cláudia é focada na saúde do couro cabeludo, nas dermatites, nas calvícies, no danos causados à menopausa. A Cláudia também acompanha. Tudo combinado com ciência, autocuidado e personalizado. O Estúdio de Terapia Capilar Integrativa acredita que cabelos saudáveis reflete um corpo em equilíbrio e uma mente conectada com a sua idade. Né? Independente da idade, na verdade, contigo mesma, né? Exato. Exatamente. Independente da idade. Procurar um profissional, né, que saiba cuidar. Eleva a tua autoestima, né, Que Rê? eleva, total. E a Cláudia tá fazendo biomedicina, né? Tá fazendo biomedicina e ela já falei lá no nosso programa, né, Karen? Eu falei Falou. que ela tá com Aham. um trabalho novo lá, mas eu já falei pra ela me mandar, ela ainda não me mandou. Que é uma massagem no couro cabeludo com aqueles pentes, eu nem sei direito. Quero. Mas a semana que vem eu vou trazer uma massagem relaxante. Quero. E tá fazendo biomedicina para melhorar ainda mais o atendimento dela. Maravilhosa. O arroba da Cláudia é @CláudiaFrancisca_terapeuta. Sigam as nossas patrocinadoras também, né? Exatamente, é. Vamos dar voz a elas também, né? Exatamente. Tanto a Cláudia como a Mika, que a Kari vai falar agora, estão conosco Desde o início, desde né? o primeiro episódio. É isso aí. Acreditaram no nosso projeto, né? Bebê ainda. Aham. E estão conosco até hoje. São maravilhosas. E aí, se a gente quiser uma espumante, um vinho. Então, pensou em vinhos espumantes, pensou a Adega Vinhas, da Midutra. A Midutra, ela tem um tratamento, né, diferenciado, porque ela vai te vender um vinho, um espumante personalizado para o teu evento, personalizado para o presente que tu quer dar, ou para ti mesmo, né? Ela vai sempre questionar qual é o momento, qual é o evento que tu vai fazer, o que tu vai servir, se é um presente, como que é aquela pessoa, né? Para ela poder indicar o melhor vinho, o melhor espumante para aquela situação. Então, pensou vinhos espumantes, pensou Adega Vinhas. E o Insta é @adega_vinas. Ela é muito cuidadosa, né? Ela é um amor. Muito cuidadosa. É uma querida que também está conosco. Muito bem. Falamos das nossas patrocinadoras. Clau, que mais? Clau, tem uma pergunta, Olha, sim. tem outra Oba. pergunta aí. Vamos lá para as perguntas que Adoro. gostamos. Ai, a gente adora perguntas. A gente adora quando vem perguntas. Se é importante, se no planejamento também ver a importância de daqui a pouco fazer uma complementação previdenciária ou não. Complementação previdenciária. Previdência Complementação, privada. foi isso que eu quis Previdência dizer. privada. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Eu trouxe uma coisa bem legal. Ah, então já vamos falar sobre Não, isso que não, me daqui a interessa. pouquinho. Me interessa. Alguém Daqui a sabe pouquinho. que quando eu falei, quando eu enviei o card para algumas pessoas do nosso assunto de hoje, alguém me perguntou: pede para Clau falar sobre previdência privada, sobre pagar junto com o INSS uma previdência privada. Eu vou trazer alguma coisa nesse sentido e segura aí que a gente vai falar. Seguramos. Tá? Porque não é muita especialidade Sim, do advogado exato, previdenciarista, claro, né? Mas eu sai tenho um umas pouco, ideias né? aqui legal. Aham. Bom, então o que o planejamento previdenciário resolve? Vamos lá. Ele vai resolver, então, contribuições, como é que tá as tuas contribuições. Ele diz como fazer para aumentar, porque agora eu expliquei para vocês como é que é feito a média. Ele ensina como aumentar o valor das contribuições. Ele explica qual é o custo de investimento que tu vai ter para aumentar esse valor dessas contribuições. E aí, aumentando o valor conforme a situação, vai aumentar o teu imposto de renda também, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica. Vai valer a pena para o benefício que você busca. Então, isso o planejamento previdenciário diz. Diz qual vai ser o seu retorno de investimento, quando esse retorno vai acontecer, se vale a pena, né? E vai dizer ali também sobre a tua situação atual.
Por exemplo, após a reforma da Previdência, em novembro de 2019, contribuições abaixo do salário mínimo, quer seja empregado, quer seja CLT, que é empregado, contribuinte individual ou facultativo, se você tem contribuições abaixo do salário mínimo, elas não serão consideradas. E era considerado para a CLT, por exemplo, até a reforma. Ou seja, aquele empregado trabalhou ali 3 dias, em cima de 3 dias iria incidir a contribuição previdenciária dele, que seja R$10, aqueles R$10 só ia ser considerado como uma contribuição dentro daquele período contributivo dele. Hoje não é mais assim que conta, né? Então, se tem ali contribuições abaixo do salário mínimo, tu tem que complementar até chegar numa contribuição inteira. Isso ainda tem muitas pessoas que não sabem e consideram ali, e o CNIS vem ali, essas informações. Então, também, erros no CNIS, o planejamento previdenciário identifica, né? Vínculos sem datas, salários zerados. O que fazer? O que fazer com salário? Gente, eu pego direto. Sério, Cláudia? Sim, eu sou CLT, porque consta no CNIS as remunerações, os salários, de 82 para cá. E tu pode pegar ali no teu CNIS remunerações, vínculos sem remuneração. Se tu não comprovar essas remunerações, vai entrar como salário mínimo. Entende? Esses vínculos zerados, ou que não tem, entra como salário mínimo. Os erros partem de quem? E aí? Assim, vamos falando agora, tá? A gente sabe que é de 82 para cá, mas falando de agora, por exemplo, quando um CNIS não está adequado à realidade, por exemplo, pode acontecer de CNIS com salário errado ou um tempo acontece errado. de tudo, Rê. Vínculos duplicados, vínculos sem datas, acontece vínculos ali de remunerações que não são meu, aparece, tá? Gente. Que daí digitou ali um NIT errado, aparece. Então, o que acontece? Vínculo zerado, por exemplo, que vai levar em consideração o cálculo. Lembra? Julho de 94 para cá. Claro. Não antes, porque antes vai entrar tempo, não entra salário. Uma das formas é pedir para o empregador uma relação de salário. Entendi. Outra forma é tu juntar os teus olerites, os teus contra-cheques, entendeu? E se é antigo e a pessoa não tem, a empresa fechou. Aí não pode tem juntar a carteira de mais. trabalho, se tiver alteração salarial, ali atrás da carteira. Né? Sempre consta ali. E tudo isso, gente, o planejamento vai identificar. Então, não é só chegar no cálculo, é fazer todo um histórico. O planejamento, como diz o professor Márcio, eu gosto muito do professor Márcio, que eu aprendi muito com ele. O Márcio Hatz, conhece, né, cara? Sim. O planejamento vai olhar o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Isso é o que o planejamento vai fazer. Né? Uma coisa que acontece, muito puxando aqui para a área trabalhista que eu vejo, é, por exemplo, foi declarado vínculo na Justiça do Trabalho. Tem contribuição previdenciária, daí tu vai lá olhar o CNIS, não vai entrar aquele vínculo no CNIS. Isso é muito comum. A pessoa tem que pedir a inclusão e muitas vezes tu tem que fazer a prova daquele vínculo, porque a prova que tu fez no processo não necessariamente é aceita pelo INSS, né? O que acontece? O INSS não está aceitando, isso aí já foi pacificado. Acordos coletivos na Justiça do Trabalho, para trazer para a esfera previdenciária. Mas o próprio acordo individual, né? Tem que ter o acordo individual muito também, cuidado. Tem que ter prova, gente. Tudo é prova. E o INSS não aceita na via administrativa. É uma discussão que vai ter que ser lá no judiciário. Eu já presenciei, assim, situações de ver acordos feitos entre particulares com o objetivo de atingir tempo de contribuição. Por isso que não aceita. Por isso que não aceita os acordos. Já vi. Cada vez mais o ciclo se fecha, cada vez mais estão mais exigentes. Claro. E uma aquela coisa, né? Os bons pagam pelos ruins, né? E uma coisa que eu vejo, né, Karen, também, quando se trata desse caso, aí os advogados trabalhistas, às vezes não pedem para pagar a contribuição previdenciária. Não, porque é o que o Márcio fala, o advogado trabalhista às vezes não tem essa noção, entendeu? Exato. A maioria acho que não tem. A maioria não tem essa noção que tu tem um vínculo, ou não é só vínculo. São, por exemplo, diferenças salariais. Praticamente toda ação trabalhista tem que ser juntada no INSS, entendeu? Ainda existe hoje acordos sem reconhecimento de vínculo? Acho que na trabalhista tem. Muito. Eu cansei de ver acordo. Só que não vale lá na previdenciária. Exato. E às vezes o cliente acha que sim, entendeu? E o advogado
não explica. É no porque primeiro- também não sabe, né? Exato, Assim, não é a área né? dele. No primeiro assim. escritório que eu trabalhei, às vezes eu ia fazer alguma audiência trabalhista, né, pro colega que não podia. E aí ele me dizia, Renata, pode fechar acordo sem reconhecimento de vínculo. E já naquela época eu ficava pensando, Sim. o que ganha fazendo acordo sem reconhecimento de vínculo? Só o valor. Din-din. Só o Só o dinheiro. óbvio, né? E aí eram acordos bem melhores, né? Claro. Quando não tinha reconhecimento de vínculo. É. Melhores de que. A que custo, né, gurias? Porque depois, lá na Previdência, vai fazer diferença. Claro. Vai fazer É. falta, Sim, né? Claro Vai. que sim. Olha, É que gurias, eu vi. na hora até o próprio cliente diz, mas falta muito tempo ainda mais pra Exato. aposentar, sabe? É a cultura Guria, ainda. É, eu vi, então. assim, ó, pessoas com 10, 15 anos fechando acordo Ah. sem reconhecimento de É muito vínculo. tempo. É muita coisa, é Muita muita coisa. coisa. Então, assim, nesse caso dessa cliente que eu trouxe, olha só, esses 17 anos de contribuição, eu me lembro, assim, que ela vai conseguir se aposentar daqui a 3 anos. Olha aí. Tu vê, Por quê? né? Porque ela não tem a 180, Sim. que é a carência Sim. em dia, né? Uhum. Por quê? Porque toda a vida, praticamente, ela foi contribuinte individual. É que nem essa outra que eu atendi também, que em relação à qualidade segurada, que eu expliquei agora há pouco. Ela tem muitas contribuições de MEI que ela não pagou. Eu falei, ok, tu vai pagar o teu MEI, porque ela tá parcelando lá, tu vai pagar. Uhum. Tu tá, né, em relação à receita com o teu tributo, ok. Previdenciário, esquece. Né? Porque tudo atrasado. Ah, sim, Exato. Né? sim. Então, Exato. assim, e aí vai precisar de um auxílio, vai precisar de um benefício. Então, é que às vezes é difícil colocar na cabeça da pessoa que o barato, que às vezes ela acha que Sai é caro, né? Uhum. E aí, por uma informação Exatamente. que era um valor muito menor, com qualquer especialista, ela poderia estar coberta, porque ela estava doente, facultativo, sem perder a qualidade sim. segurada. Ah, Sim. claro. E aí, agora, o que lógico. faz? Uhum. Toda doente. Gente, Né? do céu. Aí, tem aposentadoria? Não tem. Se a gente não conseguir levar lá para a data do início da incapacidade, não vai ter nada. Uhum. É nova, não tem 50. Aposentadoria só com 62. E detalhe, não tem 15 anos de contribuição. Não tem Sim. carência. Meu Deus. Várias contribuições erradas aí, Uhum. pagas atrasadas. Não tem como. Não tem como. Então, o planejamento resolve. Identifica isso, né? Claro. Identifica. Outra coisa, como eu falei agora, contribuições, então, baixas sem saber, também pode prejudicar. Então, assim, ó, eu pago sobre 2 salários mínimos e eu quero me aposentar sobre 2 salários mínimos. Você vai mesmo se aposentar sobre 2 salários mínimos? Tu acredita? Difícil, né? Porque os benefícios, ele parte de um cálculo. Ah, claro. A maioria sim. deles, então, o impacto do cálculo, ele vai fazer diferença. Então, daqui a pouco não adianta. Eu quero paga a vida toda sobre 2 salários mínimos um contribuinte facultativo. Porque quer receber 2 salários mínimos, mas tu já se informou se tu vai receber? Porque como é que é o cálculo? De uma forma geral, tem outras regras, cada regra é um cálculo, mas de uma forma geral, 60% da média. Mais imagina. 2 pontos percentuais o que passar 15 anos mulher e 2 pontos percentuais o que passar 20 anos homem. Então, você tem que saber a sua média, a partir da sua média, ver o teu tempo de contribuição e aplicar esses coeficientes. Nossa. Então, será que vale a pena tu continuar pagando 2 salários mínimos? Talvez não vale. Talvez Sim. não valha a pena. Pelo teu tempo de contribuição, né? Exatamente. Porque descartar salários baixos, ele aumenta a média. Porque tem agora a questão, como eu falei antes, do descarte de salário. Uhum. Mas cuidado, porque quando mais descarta, menos tempo, Ah, claro. né? Ah, claro. Eu posso descartar salários, porque a regra me Sim, dá mas essa daí tu tá possibilidade. descartando o tempo também. E aí tu vai ficar só com o coeficiente em uma Sim. das regras. Não é todas as regras, gente. Cada regra é um valor, tá? Eu tô explicando aqui, mas não quer dizer que toda regra é assim. Aí tem que ver que regra que você vai querer para descobrir qual é o Sim. cálculo dessa regra. Então, como a Karen falou ali, que teve várias perguntas, quais são os tipos de aposentadoria? Cada aposentadoria é uma regra. Tô falando de uma forma geral, tá? Claro. Então, assim, o planejamento, então, protege você também em relação ao futuro e a outros benefícios, como eu falei agora. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? Em Clau, uma pergunta aqui que às vezes surge, né? Quem está em benefício previdenciário, esse período conta como tempo de contribuição? Intercalado com trabalho conta. Tá, Intercalado é depois voltar a contribuir ou voltar a Sim. trabalhar, tá. tá? Então, assim, ó, todos os benefícios previdenciários, eles dependem da média contributiva e da carência do benefício.
tá? Dependem da média e da carência. Auxílio-doença, por exemplo, quando a gente pensa. Sabia aí que o auxílio-doença tem 2 formas de cálculo? Não E o de sabia. menor valor o INSS paga. Então, como é que é o meu cálculo? Depende. Vai ter 2 fórmulas. Outra coisa no auxílio-doença, por exemplo. Auxílio-doença tem doenças que com uma contribuição tu já tem direito. Tem doenças que tu precisa de 12 contribuições. Então, olha como Sim. tem, né, Karen? Karen Sim. conhece um pouco. E como as pessoas fazem, às vezes, começam a contribuir achando que vão poder usufruir logo em seguida, né? Porque se você não se planejar, É. não tem nenhum direito. Não existe ter direito, A né? mesma coisa não sei qual é o cálculo que se usa, né? Mas o salário maternidade, né? Às vezes as pessoas pensam em engravidar e aí Sem um começa planejamento. sem um planejamento. E às vezes não consegue, né, Clau? E o salário maternidade é um dos benefícios, sabia? Que ele pode passar do teto. Se, por exemplo, eu falo mais para empregado, né? Se você é empregado e tem ali uma renda de 10 mil, tu vai ganhar o salário maternidade em cima da tua renda. Ou seja, passou do teto, que é 857. Também não sabia. O salário maternidade pode, ele passa do teto. Tá? Olha aí. O salário passa. Quanta coisa que a gente fica sabendo, Muita né? informação. Então, Muita informação. o planejamento previdenciário com a nova regra, ele é para todo mundo. Sim. Ele tem que ser feito independente da idade. Como eu falei aqui, vamos estudar estratégias para contribuir por um período até ter o vínculo. Depois a gente vê como a gente faz. Se for um segurado facultativo que não tem obrigação. Vai sempre manter o vínculo e se vier precisar de benefícios por incapacidade ou até assinar carteira ou até contribuir como autônomo, que aí sim tem a obrigação mensal. Ela é importante, então. E aí, quando a gente fala, então, em planejamento, é comum, tá? Também, em alguns casos, a pessoa chega lá e a gente passar tudo isso e a pessoa fala assim, olha, realmente, para mim não vale a pena. Acontece às vezes. Sim. A pessoa vê conforme o tempo, porque tudo depende do tempo que tu tens. Se a pessoa tem um tempo muito curto e já quer direto aquela regra, 2 ali, 3 anos, alguma coisa a gente pode mudar, mas a gente não pode fazer milagre também. Mas o que o planejamento agora, ele traz? Então, planejar não é só contribuir para o INSS, é ter uma visão de futuro completa. E quando fala em planejamento, fala em investimento também. Sim. Que é construir uma aposentadoria melhor, com mais garantia, mais tranquilidade e mais segurança. Não, eu sinceramente acho o máximo o planejamento, assim. Eu acho que, todo mundo teria que ter a consciência, assim, de fazer, porque o que a Clau acabou de falar é um investimento. A gente vai ter a consciência da melhor forma, né, de fazer o pagamento do INSS sem ter um prejuízo, porque às vezes a gente está pagando, por exemplo, um valor a mais e vai ver que lá na frente não vai fazer tanta diferença, como tu já falou. E aí que entra a questão do investimento, que um advogado previdenciarista pode te ajudar nesse sentido. Não é a minha área essa questão de investimento, mas eu posso abrir uma opção na conversa com o cliente, que nem tu trouxe aquele dia, e falar para ele, olha, aqui é assim, só que o que você pode fazer? Tu pode aplicar no Tesouro Selic, tu pode fazer CDB, liquidez diária, CDB, CDI, sabe? A própria previdência privada, a né? previdência privada que, aberta. Inclusive, não entra no inventário. Ah, legal, olha aí, ó. Plano de previdência privada não entra no inventário. A previdência privada, o seguro de vida. Também não entra no inventário. O consórcio. Também não tem imposto. E o consórcio, Rê? Entra. E aí, olha só que legal. Nós temos agora que foi lançado, se eu não me engano, me corrijam, não sei se foi, acho que foi 2024 ou 2023, tá? Foi lançado o Tesouro Renda Mais. O Tesouro da Renda Mais. Já ouviram falar da Renda Mais? É um título é um título direto de tesouro pensado em aposentadorias. Tá? É o Renda Mais. Tem menos risco de previdência do que a previdência complementar. Aqui não tem risco. Tá? Aqui, se tu paga no vencimento, a taxa é 0 de juros. Garante uma renda mensal por 20, quando tu começar a receber, durante 20 anos. Então, tu pode começar a fazer agora, paga por 10 anos. Do governo, lançado agora. É Renda Mais. Vou pesquisar sobre isso também. É Renda Mais. E você sabia que o investimento só plano aqui... de previdência privada. Eu também. Não, aqui é melhor que a privada. Porque aqui você não vai pagar taxa, tá? Tu não paga aquela taxa. Aqui, se tu tá pagando no vencimento, tu não paga taxa de administração, não paga nada. Quando tu ganhar esse aqui, tu vai planejar, e quando tu vai ganhar por 20 anos,
né? A partir da data que você escolher. Uhum. Aqui tem uma coisa muito boa no Tesouro Renda Mais. Aqui você tem a proteção do seu poder de compra com relação à inflação. Que muitas vezes no planejamento previdenciário ali, a gente não tem, né? Brasil, né? Isso é bem interessante. Sim, Renda, então tem essa renda mais. Uhum. Gostei disso. E olha só, a cereja do bolo, gente. Como é o nome? É renda mais. Dá para começar. Tesouro Renda Mais. Dá para começar com valores bem acessíveis, R$50, R$40. E aqui, depois, se quiser, vai aumentando. Porque foi um tipo vai aumentando. Porque foi um tipo, Tesouro Renda Mais, ele é um título do Tesouro Direto pensado especificamente para aposentadorias. Olha! A cereja do bolo. Então, assim, a gente vai falar isso com o segurado. Olha, aqui, tu tem que comentar lá e fazer um cálculo. Entendi. Tem como entrar lá e fazer um cálculo. Eu quero fazer agora. É muito interessante. Então, é outro tipo de investimento que o planejamento previdenciário, o especialista, vai te trazer. Não é a minha área, tá? Entendi. Mas, assim, é um pouquinho... Sim, porque daí vai ver ali no planejamento, porque, né, tu daqui a pouco não vai render. Né? Não rende tanto. Eu não conhecia, eu vou estudar sobre isso. Tesouro Renda Renda Mais. Daqui a pouco a gente pode incluir isso no próprio planejamento sucessório. Com certeza. Sim. Com absoluta certeza. Isso aqui a gente consegue fazer, porque não tem mistério. Claro, a gente mesmo consegue fazer. E é mais uma coisa que a gente pode oferecer para o cliente. Nossa, dentro do planejamento bom, e dar bom. valor. Claro, aí tem outro tipo de... Melhor que a Previdência Complementar Aberta. Esse aqui é melhor. Tesouro Renda Mais. Lançado, se eu não me engano, em 2024. Confere, Karen? Ou 2023? 2023. Janeiro de 23. Ó, janeiro de 23. E não é muito conhecido, Não é né? conhecido, Não. pouquíssimo conhecido. Mas essa foi a ideia quando foi lançado. Muito pensando bom. numa aposentadoria. Tá vendo Tá? aí? Melhor que seguro de vida, melhor que consórcio. Claro, seguro de vida é outra coisa. Né? 5 minutes. 5 minutos, amiga. Tá, então tá. E ela disse que não tinha muito o que E ela falar. disse que não tinha muito assunto. E o que eu gosto aqui, então, de falar, gente, assim, ó, a responsabilidade do advogado que faz planejamento. Então, assim, não adianta ligar, quanto é que custa? Tá? Porque não é o quanto é que custa, como a gente já falou agora. Porque quando a gente planeja, é diferente de simular. Eu vou estar uma estratégia, a gente vai olhar para o futuro, vai ter aí uma estratégia técnica e com comprometimento. Afinal de contas, eu vou estar assinando ali com a minha OAB. Exatamente. Entendeu? Né? Eu vou estar assinando com a minha OAB. Claro, isso aqui é um serviço de meio, não de resultado. O que significa isso? Pode mudar a legislação, as coisas podem mudar. Então, hoje é assim. Daqui a pouco... pessoa pode não ter documentação, Sim. né? Claro. Como todo trabalho do advogado, né? É de meio. Não é de resultado. Mas o que eu quero dizer? Que não é todo especialista, todo advogado, especialista não digo, mas todo advogado que conhece. Então, tu tem que conhecer o planejamento, as vantagens dele e fazer com quem realmente tem essa confiança. Porque o que um advogado previdenciarista aqui, né? Ele tem que saber, que o advogado sabe, o previdenciarista sabe. Qual regra o cliente se encaixa? Qual é o melhor momento para ele se aposentar? Como ele vai melhorar essa média salarial dele? Vale a pena o custo que ele vai ter para melhorar a média? Qual é o valor justo de aposentadoria? Para cada um é um valor, é o subjetivo, né? Quais os riscos que esse cliente pode ter evitado com planejamento previdenciário bem feito? Né? Então, é uma engenharia previdenciária que é sem achismo, sem pressa, mas com resultado. Olha aí, muito bem. Ela faz um fecho. Sim. Ai, meu Deus. Até parece gente, né? Muito bem, E não muito tem mais bom. pergunta, Karen? Muito bom esse conteúdo, Clau. Bom, né? Muito bom, conteúdo maravilhoso, né? É isso aí. Então vocês já sabem. Tem que planejar. Tem que planejar, é o segredo. É o segredo, pra segredo, tudo, né? né, Pra gurias? tudo. Pra Pra tudo, tudo. né? Até a doutora Karen vai entrar na Na vibe. vibe do Renata, planejamento. A Renata que me Planejamento. incentivou aquele dia que eu tava aqui, gente, o que eu vou falar? Como é que é? Planejamento sucessório, né, Rê? Eu também não conhecia, Rê. Mas é muito bom, gurias. A gente precisa... a gente tem todas as ferramentas. Exato, As pessoas têm todas as ferramentas que elas podem usar em todas as áreas. Exatamente. Né? Então é importante sim. Gostaram do episódio? Muito bom, né? Então, se vocês gostaram desse episódio,
Curta, comenta, compartilha. Compartilha, ativa as notificações. E de fato, compartilha, né? Com quem você acha que gostaria de saber. É importante isso, né? É bem importante. Porque é mais um conteúdo que não pode ficar parado, gente. Então, né? Conteúdo que tem que rodar. Compartilhar, é verdade. Exatamente, é verdade. exatamente. Eu vou fazer um merchan. Ô, Karen, tu tem o teu tema que tu vai falar no teu canal na quinta, na tua terça, live? Amanhã. Não, terça. agora eu tô falando merchan pessoal, de cada um de nós. Tá. Tu tem Amanhã. A minha live é a terça. A Rê que faz na quinta. Tu tem já o tema? Então, eu acho que eu vou ainda não decidi, mas acho que eu vou falar sobre as mudanças da NR1, que tá bem... Tá muito em alta. Tá muito em alta, por quê? Porque as empresas têm até maio, né, pra se ajustar, se adequar. Porque aqui a gente também faz nos nossos canais, né, Karen? Sim, lives, né? A qual tá fazendo terça Comecei agora. Às 17, né? Às 17, inclusive vou falar sobre aposentadoria por invalidez, tudo que você precisa saber. Ó, a Karen, que sou eu estou fazendo toda terça às 19h30. Terça passada foi às 8h30, mas foi... Mas saiu, porque eu tava numa palestra. Quinta, eu ainda não fiz, né? Aliás, eu abri uma live... A Rê se comprometeu. Eu me comprometi. Mas não é quinta, amiga, é quarta. Não, mas eu tô falando do teu grupo lá, tu faz com o pessoal do escritório. Nós ainda temos a live do Café Marcado. Isso. Que a gente faz com a Adri Ilha e com o Diego Marchetti. Já tiveram aqui? Os dois já estiveram aqui. Isso. Nesta quinta vai ser a 13h, excepcionalmente. E é um café para conversar sobre tudo. Legal. É um projeto bem legal também, muito interessante. E que, se você quiser, na próxima quinta, às 13h, no Instagram, é @cafémarcado. Deve ter mais alguma coisa que eu já vou dizer agora, para não me perder. Aqui, café. É Conexão _ Café Marcado. Legal. Então pega o teu café e vem tomar com a gente. Show. E a tua live na quarta? A minha live na quarta ainda não sei se vou fazer ao meio-dia ou à noite. Ainda não sei. Faz uma caixinha. Eu vou fazer uma caixinha perguntando. Eu abri esses dias uma live de surpresa. Foi terça-feira, né? Que eu tava indignada. Ai, sobre um tema, enfim. Foi, né? Foi um tema pesado e eu abri uma live Direito de que família, né? tá lá em salva no meu perfil. Sabe que eu, nessa terça, eu fiz às 8h30 e muita gente me disse que achou bem melhor do que o horário que eu tava fazendo. 8h30, cara. Às 8h30 da noite, daqui a pouco. Eu acho que 7 o pessoal ainda tá voltando no trabalho. E às 5, então? Também. Mas tu teve bom engajamento, né, Cláudia? Pois é, agora o segundo não foi tão bom. Vamos esperar um pouco mais. Eu vou esperar um pouco mais. A gente tem que ir testando os horários. Senão depois eu mudo. Mais uma dica pra vocês. Coloquem lá pra nós qual o melhor horário que vocês acham de assistir as lives. Né? Inclusive até o próprio episódio do podcast. Porque também a gente tem A gente tá avaliando, em relação à questão do a permanência do horário das 2h15. Qual o melhor horário para vocês, né? Vocês que principalmente que não nos assistem ao vivo, se fosse horário tal, a gente conseguiria assistir. Vamos abrir. Exato. Muito bom. Eu abro. Esse foi mais um episódio do nosso Advocast Delas. Não esqueça de nos seguir em todos os nossos canais. YouTube, @advocastdelas. Instagram, @advocastdelas. TikTok, @advocast.delas. Eu sou Renata Mota, advogada familiarista. E o meu Instagram é @renatamotaadv. Eu sou Claudene Silva, advogada previdenciarista. E o meu @ é claudenes.silva. Eu sou Karen Caran, advogada trabalhista. Meu Instagram é @caran.advocacia. Muito bem. Isso aí. Nos encontramos na próxima segunda, às 2h15. Tchau, tchau.